bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos explorar um tema que une o mistério do desconhecido com a clareza da ciência, fenômenos naturais que parecem sobrenaturais, o que a ciência explica. A natureza está cheia de eventos impressionantes que, à primeira vista, parecem desafiar toda a lógica. Luzes misteriosas no céu, sons estranhos que ecoam no deserto e fenômenos ópticos que confundem nossos sentidos. No passado, esses eventos eram frequentemente atribuídos a deuses, espíritos ou forças sobrenaturais. Mas, à medida que a ciência avança, começamos a entender que muitas dessas ocorrências têm explicações científicas fascinantes. Neste vídeo, vamos explorar 12 desses fenômenos naturais que parecem sobrenaturais e revelar as explicações por trás deles. Prepare-se para se surpreender e ver o mundo com novos olhos. Relâmpago globular, esferas de luz flutuantes. O fenômeno relâmpago globular é um dos fenômenos naturais mais misteriosos e menos compreendidos. Ele se manifesta como uma esfera de luz, geralmente do tamanho de uma bola de basquete, que flutua no ar e pode durar vários segundos antes de desaparecer ou explodir. A explicação científica. Embora ainda não haja uma explicação completa para o relâmpago globular, várias teorias foram propostas. Uma delas sugere que ele pode ser causado pela ionização do ar ou por uma reação química envolvendo átomos de oxigênio e nitrogênio. Outra teoria sugere que ele pode ser um efeito de plasma, semelhante ao que ocorre em relâmpagos convencionais, mas de forma mais prolongada. Por que parece sobrenatural? A raridade e a imprevisibilidade do relâmpago globular, combinadas com sua aparência incomum, o tornaram objeto de lendas e superstições. Em muitas culturas, ele foi visto como um presságio ou uma manifestação de forças sobrenaturais. A ciência ainda está tentando decifrar todos os detalhes desse fenômeno, o que mantém seu mistério vivo. Sundogs. O Sol com cães laterais. O fenômeno. Os sundogs, ou parelhos, são pontos brilhantes que aparecem ao lado do Sol, geralmente visíveis quando o Sol está baixo no horizonte. Eles são frequentemente acompanhados por um halo ao redor do Sol. A explicação científica. Os sundogs são causados pela refração da luz solar em cristais de gelo hexagonais presentes nas nuvens cirrus. Quando a luz passa por esses cristais, ela é desviada em um ângulo de 22 graus, criando os pontos brilhantes ao lado do Sol. Por que parece sobrenatural? Na antiguidade, os sundogs eram vistos como sinais divinos ou presságios, principalmente porque pareciam duplicar o Sol, o que era considerado um fenômeno estranho e poderoso. Mesmo hoje, a visão de sundogs no céu é um espetáculo que parece sair de um conto de fadas, lembrando-nos da beleza misteriosa da natureza. Colunas de luz, raios de luz verticais no céu. O fenômeno. As colunas de luz são feixes de luz que parecem se estender verticalmente no céu, geralmente vistos durante o amanhecer ou anoitecer em climas frios. A explicação científica. Esse fenômeno ocorre quando a luz do Sol ou de outra fonte, como postes de luz, é refletida por cristais de gelo suspensos na atmosfera. Os cristais agem como pequenos espelhos, alinhados horizontalmente, que refletem a luz em uma direção vertical, criando a ilusão de colunas de luz. Por que parece sobrenatural? As colunas de luz, com sua aparência surreal e etérea, podem facilmente ser confundidas com algo sobrenatural ou celestial. Elas têm uma qualidade mística que faz com que pareçam portais ou raios divinos, especialmente quando vistas contra o pano de fundo do crepúsculo. Tromba d'água, tornados no mar. O fenômeno. As trombas d'água são tornados que se formam sobre a água, geralmente em mares tropicais e durante tempestades. Elas parecem como uma coluna de água sendo sugada do mar para o céu. A explicação científica. As trombas d'água se formam da mesma maneira que os tornados terrestres, por meio de uma combinação de correntes ascendentes de ar quente e convergência de ventos.
Quando essas condições ocorrem sobre a água, o tornado resultante pode levantar grandes quantidades de água, criando a aparência de uma coluna líquida. Porque parece sobrenatural. O espetáculo de uma tromba d'água é impressionante e aterrorizante. No passado, eram vistas como manifestações de deuses do mar ou criaturas mitológicas. Hoje, mesmo com a explicação científica, a visão de uma tromba d'água é um lembrete poderoso das forças incontroláveis da natureza. Nuvens lenticulares. Naves espaciais no céu. O fenômeno. As nuvens lenticulares são formações nuvens em forma de lente ou disco, frequentemente confundidas com OVNIs devido à sua aparência incomum e simétrica. A explicação científica: essas nuvens se formam quando o ar úmido é forçado a subir por montanhas ou colinas, resfriando-se e condensando-se em nuvens. Quando o ar desce, ele se aquece e a nuvem se dissipa, criando uma formação de nuvem que parece estacionária e tem uma forma distinta de lente ou disco. Porque parece sobrenatural. Devido à sua forma incomum, as nuvens lenticulares são frequentemente associadas a avistamentos de OVNIs. Sua aparência simétrica e a maneira como parecem flutuar no céu as tornam um dos fenômenos naturais mais intrigantes e enigmáticos. Arco-íris de fogo. Fenômeno óptico no céu. O fenômeno arco-íris de fogo é um fenômeno óptico raro que ocorre quando a luz do Sol ou da Lua é refratada através de cristais de gelo em nuvens cirros, criando uma faixa de luz colorida que parece um arco-íris horizontal. A explicação científica: esse fenômeno ocorre quando o Sol ou a Lua está alto no céu, e a luz passa através de cristais de gelo hexagonais nas nuvens cirros. A luz é refratada de forma a criar uma dispersão das cores, semelhante a um arco-íris, mas com uma aparência mais difusa e horizontal. Porque parece sobrenatural. O nome, arco-íris de fogo, pode ser enganoso, já que o fenômeno não tem nada a ver com fogo. No entanto, sua aparência vibrante e incomum faz com que pareça algo sobrenatural, como uma chama colorida que se estende pelo céu. Ilhas fantasmas, terras que desaparecem. O fenômeno ao longo da história. Existem relatos de ilhas fantasmas, terras que aparecem no horizonte e depois desaparecem sem deixar vestígios. Essas ilhas foram documentadas em mapas antigos e confundiram navegadores por séculos. A explicação científica: as ilhas fantasmas são geralmente explicadas por fenômenos ópticos como miragens ou refrações. Em algumas condições, a luz pode ser dobrada ao passar por camadas de ar com diferentes temperaturas, criando a ilusão de uma terra que não está realmente lá. Em outros casos, mapas antigos podem ter documentado erradamente massas de terra temporárias, como bancos de areia que foram posteriormente erodidos. Porque parece sobrenatural. A ideia de uma terra que aparece e desaparece no oceano é o tipo de mistério que inspirou lendas de Atlântida e outras civilizações perdidas. Mesmo com explicações científicas, as ilhas fantasmas continuam a fascinar e a inspirar a imaginação humana. Miragens. Oásis no deserto. O fenômeno: as miragens são ilusões ópticas que ocorrem quando a luz é refratada através de camadas de ar com diferentes temperaturas, fazendo com que objetos distantes pareçam flutuar ou que haja água onde não existe. A explicação científica: no deserto, por exemplo, o solo quente aquece o ar logo acima dele, enquanto o ar mais frio permanece por cima. Quando a luz passa por essas camadas, ela é dobrada, criando a ilusão de que há um lago à distância. Esse fenômeno pode ser tão convincente que até os mais experientes viajantes podem ser enganados. Porque parece sobrenatural. As miragens têm sido fonte de histórias de enganos e desespero, especialmente para viajantes no deserto que pensaram ter encontrado água apenas para descobrir que era uma ilusão. O efeito surreal de uma miragem pode parecer uma brincadeira da mente ou uma visão sobrenatural, mas na verdade, é um fenômeno óptico bem compreendido pela ciência.
Sons do deserto. O canto das dunas. O fenômeno em alguns desertos, as dunas de areia emitem sons baixos e reverberantes, conhecidos como canto das dunas ou areia cantadora. Esses sons podem variar de um zumbido suave a um rugido estrondoso. A explicação científica: o som é gerado quando a areia, ao ser movida pelo vento ou por atividades humanas, desliza em camadas sobrepostas. As vibrações resultantes criam ondas sonoras que são amplificadas pela estrutura das dunas. A composição e o tamanho dos grãos de areia também desempenham um papel crucial na formação desses sons. Por que parece sobrenatural? O canto das dunas é um fenômeno tão peculiar e inesperado que não é difícil imaginar porque os antigos habitantes do deserto o associavam a espíritos ou forças ocultas. Até hoje, o som misterioso que emana do deserto evoca uma sensação de mistério e assombro. Brilho noturno do mar. Bioluminescência marinha ou fenômeno. Às vezes, as águas do oceano parecem brilhar com uma luz azulada ou verde durante a noite, criando um espetáculo de tirar o fôlego. Esse brilho é conhecido como bioluminescência marinha. A explicação científica: a bioluminescência é produzida por organismos marinhos, como plâncton, medusas e alguns tipos de peixes. Esses organismos têm a capacidade de emitir luz através de uma reação química entre a luciferina, um pigmento, e a luciferase, uma enzima. A luz é geralmente usada como uma forma de defesa, para atrair presas ou para comunicação. Por que parece sobrenatural? O brilho noturno do mar é tão encantador que é fácil entender porque ele foi associado ao sobrenatural. No passado, marinheiros acreditavam que esses brilhos eram causados por seres místicos ou divinos. Mesmo sabendo a explicação científica, a visão de um mar brilhando à noite continua a ser mágica e cativante. Os fenômenos naturais que exploramos hoje são um lembrete de que o mundo ao nosso redor está cheio de maravilhas que, à primeira vista, podem parecer sobrenaturais. No entanto, a ciência nos mostra que esses mistérios têm explicações que são tão fascinantes quanto as próprias ocorrências. Ao entender a ciência por trás desses fenômenos, não apenas desmistificamos o desconhecido, mas também ganhamos uma nova apreciação pela complexidade e beleza do mundo natural. Obrigado por assistir ao nosso vídeo e esperamos que você tenha encontrado essas explicações tão intrigantes quanto os próprios fenômenos. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes sobre os mistérios da natureza e as descobertas da ciência. Até a próxima!